Lilith e As, consorte de Arimã. Qual é a relação entre Lilith, que nós conhecemos hoje como ela é, e As, consorte de Arimã, que foi classificado lá no zoroastrismo, no reino sassânida. Então vamos fazer uma viagemzinha rapidinha na história e a gente vai voltar para a região que hoje a gente conhece como Irã, o povo indo-iraniano. Eram povos nômades que se organizaram ali no planalto do Irã e tinham as suas práticas espirituais e suas feitiçarias, suas práticas de feitiçaria. E a gente encontra aí a definição dos Yatuk de Noí. Yatuk de Noí, Yatuk significa feitiço, magia, e de Noí é aquele que pratica, que é uma religião ou algo espiritual, ou seja, o praticante de feitiçaria. Praticantes de forma religiosa de feitiçaria. E com que é que eles praticavam feitiçaria? Aí a gente tem as definições de certas divindades, entidades e espíritos. A gente tem os devas, antes de serem demonizados pelo zoroastrismo, que eram espíritos essenciais para a vida e para o cosmos e para a existência de toda a manutenção, né, da vida e do universo. E a gente tem os devas ligados à natureza, à fertilidade, aos animais, e havia sacrifícios de animais, havia ritualísticas envolvendo a sexualidade, e aí a gente tem também o trabalho de feitiçaria com espíritos femininos que se chamavam pairicas. E as pairicas eram espíritos essenciais para a fertilidade, para a sexualidade, espíritos que não, assim, eram bom nem mal. Por quê? Essa definição de bem e mal, ela vem classificada posteriormente. Antes, o entendimento, dessa ideia do zoroastrismo de bem e de mal, esse dualismo radical, havia-se uma compreensão de que há necessidade de todas essas forças, tanto destrutivas quanto construtivas. E as pairicas eram espíritos, na verdade, ambivalentes. Não tinha, assim, essa definição de serem espíritos bons ou maus. E, inclusive, a gente vê muito falando, né, de que Lamashtu, lá na Mesopotâmia, Lamashtu, Lilitu, eram espíritos apenas de destruição. Mas eu não vou entrar nesse quesito agora. Voltando aqui para a antiga Pérsia, inclusive a Pérsia não fazia parte da Mesopotâmia, mas havia ali uma troca, né, comercial, cultural, tiveram contato. E aí, no período do reino Medo, Zaratustra começa a criticar aquelas práticas de feitiçaria, começa a criticar os Yatuks de Noé, começa a criticar as ritualísticas deles, as divindades deles, os sacrifícios animais, e começa a torcer o nariz ali e inventar história em cima. E de forma oral, ele começou a montar, a sintetizar o zoroastrismo. Quando a gente chega no período Aquemênida, o Império Aquemênida, ele conquistou a Mesopotâmia. E o zoroastrismo começa ali a ser abraçado, começa a ser admirado pelos imperadores. E quando a gente chega no período do reino Sassânida, o zoroastrismo se torna religião oficial, religião do Estado, estatal. E tudo é condenado, todo tipo de feitiçaria, de magia. Tá, mas aí onde que surge a figura de As, ou Asya? Angra Mainyu, que seria Arimã, que é o inimigo eterno de Ahura Mazda. Lembrando que Ahura Mazda já era uma divindade existente pré-zoroastrismo, porque ele era um dos deuses cultuados pelos indo-iranianos. E aí Zaratustra foi lá e pegou ele e colocou como único deus, criador do cosmos e de tudo que nele há, enquanto o Angra Mainyu, Arimã, seria o inimigo eterno, o destruidor. Houve a necessidade de colocar uma consorte ali para Angra Mainyu, Arimã. O zoroastrismo resolveu fazer um amalgamado das figuras femininas, os espíritos femininos, que eram cultuados dentro dos povos indo-iranianos, pré-zoroastrismo. O zoroastrismo já em contato com a cultura suméria, Babilônia, Acádia, Síria, percebeu que tinha assimilações ali com relação a essa atuação desses espíritos, que representavam o desejo, a sexualidade, a fertilidade e também a destruição, a doenças, a morte.
ele resolveu botar tudo que era negativo, juntou tudo num balaio só e deu o nome de As. As, Agé, que seria esse amalgamado das pairicas, os espíritos que ele demonizou, espíritos femininos que ele demonizou e colocou como consorte de Arimã. Então a gente tem aí uma definição bem clara das práticas de Atuque de Noí e como que se deu essa demonização dos devas e a Ahura Mazda se tornando aí a única divindade. E preciso explicar para vocês que o zoroastrismo, com essa ideia radical de um deus bom e um deus destruidor e mau, corresponde até a Satanás do cristianismo, mas não é por acaso. O zoroastrismo influenciou o judaísmo, porque eles tiveram contato pós-exílio babilônico, os judeus e os zoroastas. Influenciou também o cristianismo e influenciou o islamismo, porque quando o Islã conquistou a Pérsia, absorveu algumas práticas religiosas e zoroastras. Então, o zoroastrismo, com essa visão tão maniqueísta, inclusive, Manes era zoroastra, tinha a base religiosa do zoroastrismo. Manes, aquele que fundou a escola gnóstica de Manes, o maniqueísmo. E tudo que a gente vê de configuração do cristianismo bate muito com o do zoroastrismo. Inclusive a demonização de espíritos que os povos, as tribos e pessoas iletradas e do campo praticam, né, os seus ritos ali, seus cultos a esses espíritos, chamando eles de demônio, como a gente vê no clero. O que a Atuque de Noí, feitiçaria persa, tem a ver com o luciferianismo, com o satanismo, tem a ver Asgé, Ahura Mazda, Angra Mainyu, Arimã, Devas, o que tem a ver? Tem tudo a ver e eu explico isso na mentoria de luciferianismo, tem uma aula específica lá e, inclusive, tem um vídeo de indicação de leitura para vocês sobre um livro que é referência, que o próprio autor fez esse vídeo para explicar para vocês qual foi a inspiração dele para este livro sobre feitiçaria arimânica. A gente saber de um conteúdo, de um tema, de um livro, e nos interessarmos pelo tema, é bom, é legal. Mas quando a gente entende, quando a gente toma conhecimento de qual foi a inspiração do autor, é bem melhor. E é um tema que eu super indico vocês a estudarem, sobre zoroastrismo, a escola gnóstica de Manes, e também sobre feitiçaria persa, principalmente da época dos povos indo-iranianos, que é a feitiçaria Atuque de Noé. Lembrando que a mentoria de luciferianismo tem 2 módulos, 9 videoaulas cada módulo e uma apostila para cada módulo, que deu 90 páginas cada apostila. Então, aguardo vocês para tirarem mais dúvidas e também para iniciar os seus estudos de luciferianismo.